Então, essa é uma aula do curso preparatório para os institutos federais, né? Um curso feito online, você tendo acesso à internet, né? Em um celular com os aplicativos Zoom e Meet, você consegue assistir. Então, conhecendo alguém, pode estar indicando, nos procurando aí, que a gente insere no grupo. Hoje, então, nós trataremos, gente, do assunto semelhança de triângulos, tá? Nós vamos começar com esse tema hoje. Então, vamos lá para o início. A gente tá. Então, moçadinha, vamos iniciar por aqui, ó. Olha lá, ó, semelhança de triângulos. A semelhança de triângulos consiste, de modo geral, na proporção entre dois ou mais triângulos, ou seja, são proporcionais se e somente se todos os ângulos internos forem proporcionais ao outro triângulo. Convenhamos que verificar todos os elementos um a um gera um pouco de trabalho. A fim de facilitar o processo, vamos estudar os casos de semelhança, nos quais é necessário somente 3 desses elementos. Então, o que ele está dizendo para a gente? Para a gente verificar, gente, para nós verificarmos, ó, se 2 triângulos são semelhantes, 2 ou mais triângulos, né? Se eles são semelhantes, o que a gente precisa fazer? A gente precisa observar os elementos desse triângulo. Quais elementos, prof? Os lados, ó. Por exemplo, a gente tem um triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ó, ele tem aqui os seus lados, ó. E ele também tem o quê? Tem os seus ângulos, né? Então, ele também tem os seus ângulos, ó. Então, a gente vai ter que estar de olho nesses lados e nesses ângulos. Mas, olhando para essa figura, o que acontece? Nós temos 3 lados e 3 ângulos ali. O que ele está nos propondo é o seguinte: olha, nós não vamos verificar todos os lados e nem todos os ângulos. Nós vamos estudar alguns casos de semelhança de triângulos que a gente observa, por exemplo, analisa 3 desses elementos ao invés de 6, e você analisando 3, de repente você já consegue concluir alguma coisa, ok? É essa a nossa ideia. Então, vamos em frente. Eu posso apagar aqui? Ó, a gente destacou aí os lados, né? E os respectivos ângulos. Vamos em frente. Ó, é essa mesmo? É. Triângulos semelhantes, olha lá. Deixa eu tirar essa caixinha aqui. Olha lá, semelhança e congruência de triângulos. Triângulos semelhantes. Dados 2 triângulos, ABC. Olha aqui, ó. Olha o primeiro triângulo, ó. A, B, C. E A', B' e C', ó. A', B' e C'. Vamos dizer que eles são semelhantes se e somente se os ângulos correspondentes são congruentes na mesma ordem. Ou seja, se os ângulos são iguais e se os lados correspondentes são proporcionais. Então, moçadinha, vamos analisar aqui, ó. Olha o que a gente vai pensar. Ô, prof, ó, esse ângulo que está aqui, moçada, ó, a gente vai verificar se ele é congruente com esse ângulo que está aqui. Olha só, esse ângulo que está aqui, moçada, ó, nesse vértice do triângulo, ó, nessa ponta do triângulo, ele é o que? É o correspondente aqui, ó.
Ó, tá vendo? Aí, o que que a gente vai analisar? Se esses dois ângulos aqui, ó, eles são o quê? São iguais, se eles são congruentes, né? Aí a gente vai estar fazendo essa análise. Ah, é, prof? É. Quer ver, moçadinha? Presta atenção aqui, olha. Olha o que que acontece com esses triângulos. Esse lado AB aqui, ó, esse lado AB, ó, vocês perceberam uma coisa aqui, ó? Os pontos a gente representa por letras maiúsculas, ó. Ponto A é um vértice do triângulo. Ponto B é outro vértice, ó. É a outra ponta do triângulo, prof. Isso, olha lá, tá vendo? Então, vai formar um ângulo aqui entre os dois lados, ó. Tá vendo? A gente tem um vértice que é o A, que aqui está representado pelo ponto B, né? Um vértice A, que olha, representado pelo ponto A, aqui um vértice B representado pelo ponto B. Então, o que que acontece, ó? Esse triângulo aqui, ó, apesar dele ser menorzinho, gente, olha, esse lado B', A', esse segmento B', A', é menor do que o segmento BA. Mas o ângulo, olha lá, olha, o ângulo, ó, é igual, gente. É congruente, ó. Observa para vocês verem. Apesar dos lados serem diferentes, o ângulo é congruente. Se o ângulo é congruente, o que que acontece? Isso já é um bom indicativo. Porque para um triângulo ser semelhante, como ele definiu lá em cima, né, basta que ele tenha os ângulos, né? Os ângulos correspondentes aqui, ó, congruentes, e os lados correspondentes proporcionais. Né? Então, aí a gente consegue fazer o quê? Olha, vamos para esse outro vértice aqui, ó. Nós temos um vértice aqui, ó, tá vendo? Representado pelo ponto A ali, ó. Ah lá, aqui nós temos um ângulo, ó. Esse ângulo é igual ao ângulo A' lá, ó. Ah lá, representado pelo ponto A'. Então, esse ângulo aqui, ó, igual a esse ângulo, ele é congruente. Então, pronto, ó. Esse aqui, gente, já é um caso de semelhança de triângulos. Se você pegar dois triângulos e pegar os ângulos correspondentes, ó, esse ângulo aqui, aqui está o correspondente dele. Esse ângulo aqui, aqui está o correspondente dele. Se esse ângulo aqui for congruente com esse outro ângulo aqui for congruente com o correspondente dele, nós já dizemos que esses dois triângulos são semelhantes. Tá? É o primeiro caso lá de semelhança de triângulos, que a gente chama de AA, ângulo, ângulo. Se dois ângulos são, né, são congruentes, e se esses ângulos são ângulos aqui, ó, tá vendo? Olha lá, correspondentes na ordem certinha, a gente já diz que esses dois triângulos são semelhantes. E daí, como que a gente escreve isso, professor? Olha aqui embaixo, moçada. Como que a gente escreve? Ó, a gente escreve assim, ó. O triângulo ABC, tá vendo que tem um tiozinho ali, ó? Olha lá, ó. O acento ali é um tio, ó. É semelhante ao triângulo A', B', C'. Ele está dizendo para a gente que esse triângulo aqui, ó, ABC, é semelhante àquele triângulo ali, ó. Por quê, professor? Os ângulos correspondentes são iguais. Vendo? Olha aqui, ó. Nesse aqui ele deu um tracinho, ó. Ó. Nesse aqui, ele deu um tracinho aqui, ó, para representar o ângulo. Ele fez um arco, na verdade, ó. Aí, aqui, ele fez um arco, ó. Também. Para dizer o que para a gente? Ó, esse ângulo aqui é congruente com esse, ó. Aqui em cima, ele fez dois arcos. Observa aí, ó. Olha lá. Dois arcos, ó. Para dizer o que para a gente? Ó, aqui também tem dois arcos, ó. Esse ângulo que está aqui, ó, ele é o quê? Congruente com esse que está aqui, ó. Se dois, gente, em um triângulo, se esses dois ângulos são congruentes, o terceiro também será. Observa ali, ó, ele fez três tracinhos aqui, ó,
e 3 tracinhos, 3 arcos aqui e 3 arcos ali, ó. Beleza, beleza, moçadinha. Vocês entenderam? Tudo bem até aí? Então tá joia. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, professor, se 2 triângulos são semelhantes, o que vai acontecer com eles? A gente pode montar, gente, uma razão de semelhança ou descobrir uma constante de proporcionalidade. Eu vou estar apagando aqui para a gente prosseguir, tá? Ó, uma constante de proporcionalidade. Como que funciona isso? Vamos em frente, então. Olha aqui, moçada. Aqueles mesmos triângulos, ó. Se eu vou puxar a caixinha aqui, porque para vocês, semelhança e congruência de triângulos. Ótimo. Ó, vamos em frente. Aqueles mesmos desenhos que estavam no slide anterior, ó. O que acontece com eles? A gente observa lá, ó, que os dois são triângulos semelhantes. Então, os seus ângulos aqui, ó, são congruentes, né? Olha lá, cada um, olha lá, ó, fazendo a sua, né? A sua correspondência. E os seus lados aqui, ó, eles são proporcionais, né? Agora, o que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir a nossa constante de proporcionalidade ou razão de semelhança. Como assim, prof? Assim, ó. Vamos pegar esse lado BC. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse lado BC. Digamos que esse lado BC aqui, gente, vale 20. E aí a gente vem aqui no BC', digamos que ele vale a 10, ó. Aqui, ó, digamos que aqui vale 8. Ó, esse aqui, ó, 4. Esse aqui, ó, 12. E aquele ali, ó, 6. Então, nós montamos o quê? Uma razão de... Vamos montar a nossa razão de semelhança. Como assim, prof? Olha aqui, ó, moçadinha. BA, vamos pegar aquele segmento, ó, BA, tá? Esse segmento tem que dar um tracinho aqui em cima dele, ó, para dizer que é um segmento de reta, ó, BA. Ó, a gente vai montar uma razão de semelhança com quem? Com B'. Deixa eu ver se eu consigo escrever B' aqui, moçadinha. Ficou mais ou menos. B', A', ó. Olha lá. Igual. E agora? B', A', ó. Depois, olha lá, nós vamos montar. Olha esse lado aqui, ó. AC está para quem? AC', ó. A gente está montando uma razão de semelhança. AC', ó. Aí, gente, vocês escrevem mais juntinhos no caderno de vocês para ficar bem bonitinho. Aqui, eu estou meio preso no editor de texto. Depois nós vamos pegar aqui o lado BC, ó, o segmento BC, que é a base do nosso triângulo, olha lá, ó. Ela é o que, ó? Ela está para B', ó, C', ó. B', C'. Agora, eu vou sair dessa caixinha, moçadinha, e vou dar um traço aqui, ó. Para ficar uma razão. Lembra que nós estudamos razão? Quem lembra qual que é a definição de razão, gente? Quem lembra aí, moçadinha? Qual é a definição de razão?
O que é uma razão? O que é uma proporção? Quem lembra, galerinha? Razão é uma parte de um todo? A razão, campeão, é assim, ó. É uma divisão. Tá vendo aqui, ó? Esse sinal que tá aqui, ó. Ó, ó, isso aqui é um sinal de divisão, ó. Ó, isso é divisão, tá vendo? Então, razão é o quê? É uma divisão, ok? É uma fração, por exemplo. Ah, professor, vai ter um numerador e um denominador? Sim, é uma razão. Ali, o que que nós estamos fazendo? A gente está tentando descobrir uma constante de proporcionalidade ou uma razão de semelhança. Como que a gente vai descobrir isso? Substituindo os valores, ó. Ó, vou apagar aqui. Ah lá, nós vamos substituir os valores. Quanto que vale lá, ó, o segmento AB? 20? Dá uma olhada. 20. Isso. Maravilha. Vale 20. Ah lá. Aqui nós temos igualdade de duas ou mais razões. Então, nós temos o que aqui? Proporções, né? A igualdade de duas razões, ó, isso aqui é uma proporção, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma proporção. Uma igualdade de duas razões é uma proporção, tá? Só para vocês gravarem, ó. Olha aqui, ó. Ixi. Beleza? Ah lá, ó. Igualdade de duas razões, ó. De novo, outra proporção. Ok? Chegou mais alguém, gente, que está começando essa semana? Que está começando hoje, por exemplo? Ou todos vocês já estavam? Já estavam, né? Então vamos em frente, ó. Vamos pegar o lado, gente, BA, ó, que é esse lado aqui, ó. Aí nós vamos colocar aqui, ó, quanto que ele vale? 20. Aí nós vamos pegar, gente, o correspondente lá no outro triângulo, olha lá, ó. Ó, 10, ó. Joia? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos para cá, ó. Nós vamos pegar o lado agora, AC. Aí, ó, se nós começamos com um triângulo grande, colocando os valores no numerador, a gente não pode misturar. Nós vamos pegar agora o AC do triângulo maior. Quanto que ele vale? 8. E do triângulo menorzinho? 4. Ó. E depois, ó. Depois nós temos aqui, ó, BC. Quanto que vale o segmento BC, ó, do triângulo maior? Tá? A gente tem que manter essa sequência. E do triângulo menor, 6. Aí nós descobrimos com isso, ó, em qualquer dessas razões aqui, ó, nós vamos descobrir o seguinte, ó, que existe uma constante de proporcionalidade ou razão de semelhança, ó, que no nosso caso é o quê? É 2, ó. Tá vendo? A nossa constante de proporcionalidade ou razão de semelhança é igual a 2. Então, olha, o que que acontece com esse triângulo aqui? Esse lado dele aqui, ó, é 2 vezes maior do que o outro. Tá vendo? Eu chutei esses valores aqui, gente, só para a gente exercitar, tá? Só para a gente não ficar só falando da teoria e faltar uma aplicação. Então, eu coloquei aqui só para vocês entenderem. O que que é fundamental, professor, na hora da gente fazer os exercícios? Ó, você tem que estar pegando o triângulo maior, moçada, ó, representando os lados e relacionando eles, ó, com um triângulo menor, ó. Olha lá. Mas os lados, ó, esse lado com esse lado, tá vendo? Esse lado com esse lado, ó. Tá vendo? Tudo direitinho, ó lá. E esse último aqui, ó, com esse aqui, ó. Com esse aqui.
dessa forma. Tá vendo? Você tem que montar a tua razão aqui, ó, e não inverter, tá? Isso aí é o fundamental. Aí você descobre quem é essa constante de proporcionalidade ou razão de semelhança. Beleza aí, Felipe? Você entendeu, campeão? Vamos nós lá, então. Vocês anotaram, gente? Eu posso apagar? Pode. Tá jóia. Olha lá. Ô, professor, você está ensinando a teoria aí bem explicadinho, bem devagarinho. Como que eles cobram lá? Às vezes eles juntam conteúdos, tá, gente? Aí você vai ver uma mistura, por exemplo, tem hora que tem semelhança de triângulo, misturado com a outra coisa, tá? E aí não se assustem, é só aplicar o que vocês conhecem direitinho e pronto. Vamos verificar se os triângulos a seguir são proporcionais. Observe que há correspondência entre os ângulos, ó, dos triângulos azul e vermelho. Olha o triângulo azul, gente. Primeira coisa que foi feita, ó, esse ângulo vale 45. Lá do outro lado tem também um ângulo de 45. Ah, professor, aí o triângulo eles deram um giro no triângulo, né? Não está facinho igual o de cima. Exato, ó. Tá vendo? Ó? Aqui tem um ângulo de quanto? De 45. Aqui também, ó. Tem um outro ângulo, ó. Vou até mudar a cor da setinha aqui, ó. Vou mudar a cor da setinha aqui, moçada. Vamos ver se vai dar certo. Tem um outro ângulo que vale quanto? 65, olha lá. Tem ângulo de 65 aqui? Tem, ó. Tem ângulo de 65 ali. Se dois ângulos num triângulo, gente, são congruentes, são iguais, o terceiro ângulo obrigatoriamente é igual. Então, nós vamos ter aqui, ó, um ângulo de quê? De 70. Ó, obrigatoriamente nós vamos, esse que restou, ó, vai ser 70 graus. Esse que restou vai ser 70 graus. Ó. Olha lá. Observe que há correspondência entre os ângulos dos triângulos azul e vermelho. Olha o que está acontecendo, ó. Vamos pegar aqui agora, ó, e analisar direitinho, ó. Esse triângulo aqui, ó, se ele tem dois ângulos iguais, nós caímos no primeiro caso lá de semelhança de triângulos que a gente chama de AA, que quer dizer ângulo. Tá vendo? Ângulo. Então, o que acontece? É o que nós temos aqui, ó. Observe que há correspondência entre os ângulos dos triângulos azul e vermelho. É dada por... Olha o que ele está dizendo. Olha o ponto A. O ponto A aqui, ó. O ângulo que está aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, nesse vértice, ó. Olha lá, o que acontece? Ele vale 65 graus. É igual a quem? É igual o B', ó. É igual o B'. Tá vendo? Depois o ponto B, ó. Quanto que ele vale, ó? O ângulo B aqui, ó. Que está nesse vértice B. Ele vale 45 graus, ó. E que vai ser igual a quem? A A' lá. A A', também 45 graus. E por último, o C, ó lá. Olha aqui, ó. O vértice C, né? Os lados, aqui, o ângulo formado entre seus lados vale 70 graus. Que é igual a quem? A C' aqui, ó. Que é congruente com C'. Pronto. Vamos em frente, ó. Agora, ó, veja também que o lado A'B' está para o lado AB, que o lado... Professor, Oi, o senhor pode voltar só um pouquinho que eu estava copiando? perdão, peraí, vou voltar assim. Ah lá, Tá, peraí, só um pouquinho. sim.
Você pode também dar print screen na tela, tá? Hã? Pronto, professor. Pronto. Calma. Então, vamos em frente. Ó, vou apagar essas coisas aqui, porque ela se refere à página anterior, para não dar confusão. Olha lá. Veja também que o lado A', B' está para o lado AB. Vamos ver lá? A linha B' está para o lado AB. E também que o lado B', C' está para o lado AC. Tá vendo? Então, vamos ver? Vamos voltar aqui um pouquinho. Ele falou que a linha B' está para o lado AB. Olha lá, ó. A linha... Aqui, perdão. A linha B' está para o lado AB. Tá vendo? Assim como B', C' está para o lado BC. Tá vendo? Então, a gente vai montar uma razão de proporção, ó, envolvendo esse aqui, ó. Como é que fica a razão de proporção, professor? Ele falou que a linha, ó, a linha B' está para AB. A gente pode montar, gente, assim, ó. A, B, de novo, ó, está para a linha B'. Essa ordem, o numerador e o denominador, não tem problema a gente inverter, tá? Por exemplo, eu pegar o A', B' e botar em cima. Ah lá. Então, vamos montar essa primeira razão aqui. Depois ele falou o que para a gente? Que o lado AC, olha lá, está para quem? Está para a linha C', ó. A linha C', ó. Pronto. Agora a gente pode dar um tracinho aqui, ó. E depois tem a outra proporção também, ó. Mas vamos dar um tracinho aqui, ó, para a gente montar as nossas razões. Uma igualdade de razões é uma proporção, né? Nesse caso aqui, ó, vamos pegar quanto vale o nosso segmento de reta, ó. Aqui era bom pôr uma barrinha para dizer que é um segmento, ó, de reta, tá vendo? Ó, quanto vale o nosso segmento de reta AB, moçada? Quanto vale o nosso segmento de reta AB? Olha no triângulo. 7. 27. Vale 27. Quanto que vale o segmento de reta AB'? 9. 9. Concorda? Depois, ó. Quanto que vale o nosso segmento de reta AC? 15. Quanto que vale o nosso segmento de reta AC'? A linha C'. 6. Olha lá. Nós montamos quem? A nossa razão de semelhança. Tá vendo? Tá certo aquilo ali, moçadinha? Tá certo? Acho que não. Eu acho que não, né? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Olha aqui, ó. Na hora da gente montar esses lados, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Cadê o ângulo de 70? Olha ele aqui, ó.
Quem que está oposto ao nosso ângulo de 70 graus? Ó? O 27. Olha, o nosso ângulo está aqui. Ó, pega a borracha, fica mais fácil para mostrar. O nosso ângulo está aqui. Oposto a ele, a gente tem quem? O 27, que é o maior lado. Ah, professor, quer dizer que oposto ao maior ângulo, nós temos o maior lado? É. Olha aqui, ó. Oposto ao maior ângulo. Quem é o maior ângulo desse triângulo aqui? É esse do vértice C aqui, ó. Ele vale 70, ó. Tá vendo? Se fosse 90, seria aqui um lado na vertical. Mas ele é 70, é um pouquinho menor, ó. Ainda assim, um ângulo agudo, ó, menor que 90. Oposto a ele, a gente tem um 27. Depois, gente, olha o que que a gente faz. Vamos pegar o ângulo de 45 graus, ó. Ó. Aí ele aqui, ó. Vamos ver lá do outro lado, ó. Oposto a ele, ó. Oposto a ele. O que que a gente tem? 15, ó. Aí aqui, gente, nós vamos ter que seguir o mesmo raciocínio, ó. Olha aqui, ó. Nós temos aqui o ângulo de 70 do triângulo menor. Oposto a ele, ó, nós temos 9. E agora, prof, você não pegou o ângulo de 45 graus no triângulo maior? Você vai ter que pegar também o ângulo de 45 graus no triângulo menor, ó. Olha aqui, ó. Oposto ao ângulo de 45 graus, quanto que vale o nosso segmento? 5. Ele vale 5. Então, nós vamos ter que montar uma razão aqui, ó. Ó. Eita, apagou tudo. Lá falando aqui. Nós vamos montar uma razão aqui, ó. 27. Olha lá. E quem é o correspondente a ele? Vamos pegar quem está do lado oposto desse ângulo aqui. O 9, ó. Dá uma olhada nos triângulos, repetindo, ó. Eu tenho um ângulo de 70 aqui. Do lado oposto, quem está? O 27. Aqui nós temos o ângulo de 70. Quem está do lado oposto? O 9. Aí nós montamos a nossa razão, olha lá. Olha lá. A nossa razão de semelhança, ó. A gente está montando ela, ó. Agora vamos pegar o de 45. Quem que está do lado oposto, ó? No triângulo maior? 15. Vem aqui no triângulo menor agora, ó. Vem aqui no triângulo menor. Quem está do lado oposto ao de 45? Que a gente pegou 45 aqui, nós vamos pegar 45 aqui. Olha lá, ó. Vai estar quem? O 5. O 5. Ó. Quanto que dá a nossa razão de semelhança, gente? Quanto que dá a nossa razão de semelhança? 3. Dá 3. Ô, prof, quer dizer que esse triângulo maior, o que que ele é em relação ao menor, hein, gente? O que que a gente descobre quando a gente faz essa razão de semelhança? E o triângulo é 3 vezes maior que o... Ele é 3 vezes maior do que esse menorzinho aí. Maravilha, parabéns, é isso mesmo aqui, ó. Tá vendo? Ô, professor, faltou uma razão de semelhança, ó. Nós pegamos quem? Nós pegamos o ângulo de 70. Olha lá, ó. Vamos destacá-lo aqui, ó. Nós pegamos o ângulo de 70 e olhamos o lado oposto. Beleza. Aí, ó, viemos aqui, ó, ângulo de 70 com 70. Depois, qual ângulo nós pegamos? O de 45, olha lá, ó. Ângulo de 45, ângulo de 45. Agora, ó, olha aqui, ó, sobrou só quem? O ângulo de quanto? De 65, ó. Ó, vê se vocês concordam, ó. Sobrou esse de 65, ó. Se nós fôssemos montar a razão de semelhança, ó, 65 aqui, ó, 18 aqui, ó. Aí ia ficar o quê? A nossa razão, ó? Ia ficar 18, ó, dividido por quanto? Vamos vir aqui embaixo, ó. O ângulo de 65. Olha lá do lado oposto, ó. Quanto que tem? 6, ó. E aí, se nós dividirmos 6 por 18, 18 por 6, Dá 3. perdão,
vai dar 3 do mesmo jeito. Ah, professor, quer dizer que triângulo semelhante acontece isso aí sempre? Com certeza, moçada. Com certeza. Ficou claro para todos? Sim. Ô, professor, Entende? Oi. então, tipo assim, tá para eu formar essa proporção olhando os ângulos, né? O lado oposto dos Isso. ângulos. Exatamente. Você marca um ângulo. Por quê? Ele pode tombar o triângulo. Aí você olha o desenho assim, o triângulo não tem nada a ver um com o outro, né? Nesse caso aqui, olha, o que ele fez, ó? Tá vendo, ó? Esse triângulo aqui, até que ele tá meio parecido com o outro, mas assim, tem triângulo que você vai olhar que ele girou o triângulo, e aí você precisa ter que fazer essa analogia. Peguei o ângulo de um, vejo qual é o lado oposto. Peguei o ângulo do outro, vejo qual é o lado oposto. Ó. 70 com 70, ó. Ô, prof, aí a seta é de outra cor, né? Ó, 70 com 70, ó. Tá vendo? Só se olhar o lado oposto lá. Eita, professor, peraí, aqui não está 70 com 70, só um instantinho. Gente, ó, 70 com 70. Vamos lá? Chamar a setinha aqui, ó. Ah lá. 70 com 70. Depois, 65 com 65. Observa uma outra coisa aqui, moçadinha. Qual é o menor ângulo que nós temos nesse triângulo? 45. 45. Agora, Danilo, ó, se nós temos 45 aqui, gente, oposto aqui, ó, ao nosso ângulo de 45, como ele é o menor ângulo, a gente tem o menor lado. Observa os outros lados, ó. Esse aqui vale 15, ó, que está oposto ao ângulo de 45. O outro aqui vale 18. E o outro 27 aqui, ó, quase o dobro, ó. Faltou 3 para 30, ó. Entende? Então, olha, professor, quer dizer que o maior ângulo é 70, oposto ao maior ângulo, nós temos quem? O maior lado, ó. Oposto ao menor ângulo, nós temos quem? O menor lado, ó. Olha o tamanho das setas. E esse ângulo aqui, ele está entre os dois, ó. 65, ele está entre 45 e 70. Então, vai dar aqui um lado, ó, que vai estar também entre os dois, ó. Ele vai ser menor do que o de 27 e maior do que o de 15, ó. Entenderam o que o prof está querendo dizer? Se você pegar esses lados aqui, ó. Prof, entendi, ó. Esse é o maior lado. Claro, ele está oposto ao maior ângulo. E esse aqui é o menor lado. Claro, ele está oposto a quem? Ao menor ângulo. Ao menor ângulo. Ficou claro para vocês? Podemos apagar para a gente continuar? Pode. Cadê a gurizinha que anota tudinho? Pode apagar? Pode apagar, professor. Joia, Manu? Pode. Pode. Então tá. Maravilha, gente. Todos entendendo bem direitinho? Sim. Isso aí vai ajudar muito Sim. vocês quando vocês já estiverem lá na escola, viu? Esse curso ajuda muito quem depois quando está lá. Então, gente, aqui, ó, nós montamos a nossa razão de semelhança. Ele colocou a linha, a belinha, e nós colocamos a B em cima no numerador. Claro, a nossa razão de semelhança deu 3, a dele deu 1/3. Ele só inverteu a posição. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Ó, nós pegamos esse numerador e escrevemos ele aqui no denominador.
e pegamos esse denominador aqui, ó, e escrevemos ele no numerador. A gente só inverteu. É claro, aí vai inverter o resultado. Qual que é o inverso de 3? 1/3. Tá vendo? A nossa deu 3, ó. E a dele deu quanto? Deu 1/3, ó. A do exemplo que ele está fazendo. Todos entenderam, moçadinha? Sim. Agora, quem lê para a gente o que está escrito aí? Bora, Emanu. Vai, Carlão. Quem lê para a gente? Professor, Aqui. tem qual parte? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Veja também. Não pode ler tudo. Tá bom. Veja também que o lado A', B' está para o lado AB, que o lado B', C' está para o lado AC, e que o lado A', C' está para o lado BC, ou seja, Aqui, coisa rica, ó. O que que acontece aqui, ó? Estar para, ó, é aquilo que nós estudamos no primeiro semestre, ó. Tá vendo? É esse dividido por esse, ó. A linha C' está para AC, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, a linha C' está para AC. Tá vendo? Você monta a razão, ó. Pode prosseguir. note que nessa ordem podemos encontrar uma proporção entre os lados em que a constante de proporcionalidade é igual a 1/3, ou seja, para construir o triângulo A', B', C', basta multiplicar cada lado do triângulo ABC por 1/3. Assim, temos que os triângulos são semelhantes na seguinte ordem: ABC, B', A', C'. Isso, ó. Faltou só o tiozinho. Nossa, a sua leitura é muito boa, filha, ó. Faltou só esse tiozinho aqui, ó. ABC, olha aqui o símbolo, moçadinha, ó. É semelhante, ó. Ó. ABC é semelhante a B', A', C'. Olha lá, é o símbolo de semelhança. Beleza, beleza, moçadinha? Professor, Oi? no lugar do tio, poderia botar o sinal de igual? Não, esse símbolo aí, sabe por que que é muito importante vocês memorizá-lo? Porque ele pode colocar assim, escrever isso aí no enunciado de um exercício. E aí, você tem que acostumar com essa simbologia aí. Você sabe, ó, esses triângulos são semelhantes. Se esses triângulos são semelhantes, os seus lados são o quê? Ah, olha aqui, campeão. Por que que você não pode colocar um sinal de igual? Para você colocar um sinal de igual, essa razão aqui, ó, de semelhança, não pode ser, teria que ser 1. Tá vendo? Ah, tá, entendi. Você entendeu? Aí aqui Aham. teria que ser 1, ó, e na verdade não é. O que que ele está dizendo? Ó, para você montar o triângulo menor, é o que a Emanu leu para a gente, ó. Para você montar o triângulo menor, você pega o triângulo maior e multiplica tudo por 1/3, os seus lados. 27 vezes 1/3 dá 9. 15 vezes 1/3 dá 5. 18 vezes 1/3. Percebe? Então, o quê? Essa razão de semelhança, ó, se a gente botar um igual aqui, o resultado não poderia ser 1/3, teria que ser 1. Beleza, beleza, campeão? Beleza. Então, vamos em frente. Então, moçada, ó. Olha lá. Nesta figura, PE e CB, o segmento, tá vendo que ele colocou uma barrinha em cima? Isso significa segmento de reta, tá, pessoal? Ó,
Uma reta, ó, começa no menos infinito, vai até o mais infinito, não termina nunca. Agora, um segmento, ó, não é isso aqui, professor. O que que vai ser? Vai ser isso aqui, ó. Ó, ela começa num ponto e você sabe onde ela termina lá. Ela não vai aqui no menos infinito até o mais infinito. Tá vendo? Então, é um segmento de reta. Por isso, ele colocou essa barrinha aqui, ó. O segmento, olha lá, ó. Olha a outra, ó. Qual segmento? PE, ó. PE, ó. Vamos olhar? Primeiro, gente, vamos fazer o seguinte. Vê se vocês conseguem fazer esse exercício aí. Dá uma olhada aí, moçada. Alguém conseguiu? Eu tô tentando fazer aqui. Tentando também agora. Quer mais um tempinho ou quer que o prof ajude? Mais um tempinho só. 1 minuto, 2 minutos. Ótimo. Em paz. Tudo certinho, moçadinha? Professor, consegui fazer não? Conseguiu, não? Não tem problema. Nem eu. Tô conseguindo fazer isso pra terminar. Perdão, Emanu, eu não ouvi direito. Disse que tô conseguindo fazer, só preciso de um tempo pra terminar.
Joia. Esse exercício é muito bacaninha. Vocês entenderam o que ele quer? A distância entre as duas casas. Entre as duas casas. Ele quer a distância entre as duas casas. Né? Então, é a distância entre P e C. Beleza, beleza? Uhum. O que mais ele falou para a gente? E P e E, e C e B estão sobre retas paralelas. São retas paralelas. Então, vamos fazer o seguinte. Ô, prof, vamos pegar isso que ele está falando no enunciado. Vamos montar aqui algumas coisas. Ó. Vamos tentar desenhar duas retas paralelas aqui. Ó. Ó, essa reta aqui, ó, ela é uma reta paralela a quem? Ó? A essa aqui, ó. Como assim, prof? Faz esse trem direito, assim, ó. Ah lá. Agora, ó, se essas duas retas são paralelas, olha aqui um detalhe bem bacana, gente, ó. Se a gente cortar essa reta paralela com uma transversal, ó, eu vou deixar eu passar um pouquinho do ponto ali, ó. Olha aqui, ó. Ah lá. Duas retas paralelas, ó, cortadas por uma transversal. Prof, faz um desenho numa outra posição para a gente entender o que você está falando. Olha aqui, ó. Se nós pegarmos duas retas paralelas, ó, e cortarmos ela com uma transversal, olha o que acontece aqui, gente. Olha o que acontece aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês entenderem bem, ó. Esse ângulo aqui, ó, é igual àquele ali, ó. São ângulos alternos e internos, ó. Olha aqui, ó. Esse ângulo que está aqui, ó, é igual àquele ali, ó. Todos entenderam? Por quê? Porque essas duas retas aqui, elas são o quê? Paralelas. Como é que tu sabe, prof? Está aqui no enunciado, ó. Então, aquele ângulo ali é igual a esse aqui. O que mais que nós temos no nosso desenho? Ó, eu estou tentando reproduzir o desenho aqui e explicando um pouquinho o que está acontecendo lá. Ó. Vocês concordam que é mais ou menos assim? Ó? Não ficou muito proporcional ao do exercício ali, mas é isso aí, mais ou menos, não é? Deixa eu ver se eu dou uma guaribadinha aqui. Peraí. Moleque, vamos ver se dá certo. Ah lá. Ficou mais parecido? Ai, essa aqui bagunçou. Deleta ele. Vamos fazer outra aqui. Olha aí, ó. Olha o que está acontecendo, moçadinha. Esse ângulo aqui, ó. Igual aquele ali. Ô, prof, esse esforço todo aí não adiantou de nada. Verdade. Por quê? Ele já tinha falado para a gente aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, olha ali, é igual aquele ali, ó. Olha lá, ele fez um arco, ó, não deu tracinho nenhum. Aqui ele fez um arco e deu um tracinho, ó.
Diga, Emanu. Professor, eu consegui descobrir o resultado. Beleza, filha, não fala por enquanto. Tá bom. Olha aqui, ó. Olha aqui. O que acontece aqui, ó? Esse ângulo aqui, ó, é igual àquele ali, ó, ele já mostrou pra gente. Outra coisa que ele mostrou, esse ângulo maior, ó, é igual aqui, ó, é congruente com esse aqui, ó. Tá vendo? Então, o que a gente vai fazer, ó? O que a gente vai fazer? Nós vamos observar. Por exemplo, nós vamos relacionar esses lados aqui, ó. Nós temos esse ângulo que é igual a esse. Ah, professor, então a gente vai relacionar quem é igual. Vou colocar de marrom aqui agora, ó. Olha lá, ó. Esse cara aqui, ó, ele é proporcional, ó, a esse lado do triângulo, ó. Por quê? Porque esses dois ângulos aqui, eles são iguais, ó. Vou pegar a borracha para ficar melhor para indicar, ó. Aqui, ó, esse ângulo que está aqui é igual a esse ângulo que está aqui. Aí nós vamos pegar o lado oposto dele, ó. Quem que é o lado oposto dele? Quanto que vale o lado oposto a ele, hein, moçada? Quanto que vale o lado oposto a esse ângulo aqui, ó? Olha aqui agora no enunciado. 2,5? 2,5. Olha lá, ó. 2,5 está para quem? Nós vamos lá no outro triângulo, ó. Vamos pegar o ângulo que é igual, ó. E quanto que vale o lado oposto a esse ângulo aqui em cima? Quanto que vale? 1. Olha lá. 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Agora, o que a gente faz? Vocês concordam que se a gente descobrir quanto que vale o lado OP ou PO, o segmento de reta OP ou PO, a gente consegue descobrir depois com facilidade o resultado do exercício? Olha lá, o ângulo E, moçada, não é igual ao ângulo B? Quem que está oposto, gente, ao ângulo B? Quanto que vale o segmento de reta oposto ao ângulo B? 2,5. Ó, presta atenção. 1,8. Oposto ao ângulo B. Oposto a qual? Ah, o Ao ângulo B. B. Ó, 1,8. 1,8. 1,8. Parabéns. Vale 1,8. Olha lá. Agora, quem é o ângulo, gente, que é correspondente ao ângulo B no triângulo maior? O E? É o ponto E? O ângulo E. O ângulo E é igual ao ângulo B. Vocês concordam? Sim. Então, o que vai acontecer? Aí, olha, o que nós vamos escrever? Nós vamos escrever que esse lado OP, ó, OP, aí, prof, como é que escreve esse trem? Ah lá, ó, OP, esse segmento de reta OP, vamos colocar até uma barrinha em cima, ó. E agora um sinal de divisão. Eu vou trocar a cor. Olha aqui, ó. Vê se ficou bacana, moçada. Ah lá. O que a gente tem agora? A gente tem o seguinte. Nós temos uma proporção aqui, ó, que é uma igualdade de duas razões. Como que a gente faz para descobrir quanto que vale OP, gente? O que a gente tem que fazer aí? Quem dá uma sugestão? Uma regra de... Isso. Isso. Nós podemos fazer um produto cruzado aqui, ó. Tá vendo? Que o produto dos meios é a primeira propriedade das proporções, ó. É igual ao produto dos extremos. Ah, professor, em palavras simples, é multiplicar cruzado, ó, como você disse.
Agora, outra coisa, gente, a gente não quer isolar o OP. Não é isso que a gente quer isolar? O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e passar esse 1,8 multiplicando, ó. E aí o OP vai ficar isolado do lado direito da equação. Vocês entenderam o que eu disse? Basta você pegar esse OP aqui, ó, que ele está dividindo, ó, passar ele aqui para o primeiro membro, ó, multiplicando, ó. E o OP, ó, já vai ficar isolado no segundo membro. É exatamente o que a gente quer. Você não precisa ficar multiplicando cruzado para depois isolar um, fazer uma conta maior, incorrer no risco de errar, porque aqui tem conta com vírgula. Ó. Entenderam, moçadinha? Ah lá, ó. Então, vamos multiplicar? Quanto que dá 2,5 vezes 1,8? A gente precisa pôr vírgula debaixo de vírgula quando vai multiplicar? Não tem necessidade, tá, gente? Na multiplicação não tem. O que a gente precisa contar depois é quantas casas tem depois da vírgula. Mas aqui a gente vai colocar, porque aqui só tem 2 números, ó, e embaixo também só tem 2 números. Ó. Os fatores são formados por 2 algarismos, ó, melhor dizendo. Olha lá, ó. Então, como que vai ficar aqui? Ó? 8 vezes 5? 4,50. 4,50? Tá? Essa continha, gente, eu vou fazer aqui, porque tem aluno novo. Olha lá, ó. 8 vezes 5, 40. Vamos 4. 8 vezes 2, 16, com mais 4, 20. Tá certinho até agora? Agora, o que nós vamos fazer? Ó? O que nós vamos fazer agora? Olha lá, ó, começar daqui, ó. 8 vezes 5, 1 vezes 5. Dá 5. E agora, 1 vezes 2. Dá 2. Concorda? 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 2, ó, vai dar 2. Bacana? E agora, moçada? Nós vamos somar isso aqui, ó. Tem coisa errada aqui? 8 vezes 5, 40. No início. 8... Errado. Tem coisa errada aqui, ó. Aonde que está errado? Está tudo errado, né? Olha lá, ó. Vamos refazer, gente, ó. 8 vezes 5, 40. Aqui se bobear. 8 vezes 5, 40. Vão quanto? 4. 8 vezes 1, 16. 16. Com mais 4? 20. 20. Tem que escrever o 20. É isso que ficou errado, ó. Olha lá. Beleza, galerinha? Todo mundo entendendo bem direitinho? Sim. Agora, vamos lá de baixo. 1 vezes 5. 5. Olha lá. 1 vezes 5, 5. Depois, 1 vezes 2. 2. Nós vamos chamar isso aqui cá para frente. Ó. 1 vezes 2, 2. Ó. Ai, graças a Deus. Agora é só a gente somar. Ó. Vamos somar? Quanto que vai ficar? Ó? 0. 4, 0. Isso. 4,50. 4,50. Por quê? A gente tem 2 casas depois da vírgula lá, ó. Aqui a gente tem uma que é o 5, aqui tem uma que é o 8, ó. Então, isso aqui deu quanto? 4,5, ó. 4,5. Ô, professor, o que foi descoberto até agora? O que a gente descobriu, gente? OP, ó. OP vale quanto? 4,5. Se a gente descobriu que o segmento de reta OP,
Olha aqui, ó. Vale 4,5, gente. Quanto que vale a distância entre as duas casas? Quanto que vale a distância entre as duas casas se o OP vale 4,5? 6,3. Então, Aí nós vamos pegar esse 4,5 e vamos somar com quem? com 1,8? 1,8, ó. Porque ele não quer a distância de PC, ó. 6,3. 6,3. É só a gente somar aqui, ó, 4,5 com mais quanto? Com mais 1,2, ó. Concorda, moçada? Todos entenderam? Ó? Poxa, professor, a gente usou a semelhança de triângulos para poder resolver? Foi exatamente isso, ó. Olha Ô, lá, professor, eu cheguei meio tarde, então, eu não entendi uma coisa. Por que podia mover ali 1,8? Porque, perdão, repete. Então, tá, beleza. Por que podia mover 1,8 ali? Eu não entendi. Só essa parte. Essa parte aqui embaixo? Espera aí que eu já te explico de novo. Olha aqui, ó. Então, só somando aqui, tá, gente? Ó, 6,3, tá? É isso mesmo? Professor, tá errado, é 1,8, eu acho que... Aqui é 1,8, é isso que está errado. Eita, espera aí que eu vou ter que emendar ele aqui. Espera aí, eu vou tentar fazer um 8 aqui, só um instantinho. Para a gente explicar para o nosso amigo ali. Espera aí, aqui é 1,8. Que é um 8, né? Olha lá, ó. 8, 5, 13, vai 1. 4 com mais 1, 5 com mais 1, 6. 6,3. Agora vamos focar aqui, ó. Ô, professor, por que você passou o 1,8 multiplicando? A gente não quer, gente, isolar quanto vale OP. Uhum. A gente quer isolar OP. Aqui, ó. Só que tem 1,8 dividindo, ó, desse lado. O que a gente pode fazer, ó? Passar ele para o primeiro membro multiplicando. Foi isso que nós fizemos, olha lá. E aí o OP vai ficar isolado do lado direito. E é justamente o OP isolado que a gente está procurando. O professor dá outro exemplo aí. Então, espera aí, ó. A gente tem aqui, ó, 2. Aqui a gente tem 3. Aqui a gente tem uma igualdade, então vai ser uma proporção, que é uma igualdade de duas razões. Aqui a gente tem 5. Não, prof. Aqui a gente tem x. Vou fazer com letra maiúscula para ficar mais enfático. Ó, aqui a gente tem 5, ó. Ó. Aí, vamos dar um traço aqui, ó, para ficar duas razões, olha lá. Olha lá, igualdade de duas razões é uma proporção, ó. Tá vendo? Como que a gente isola esse x aqui, campeão? Ó, como que a gente descobre o valor de x? Tá, de olho aí, chega a regra de 3, mas se for usando o Isso. método... Você aplicar a regra de 3, ó, vai ser o quê? Você multiplicar 2 Cruzado. vezes 5, multiplicar cruzado, ó. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. É a primeira propriedade das proporções. Fica Você ia 10 é fazer igual 2 a vezes x vezes 5, 3. vai ser igual a 3 vezes x, não é isso? Uhum. Ah lá. 3 vezes x, 3x, ó. Maiúsculo, prof. Nossa, Agora vamos isolar o x, ó. 10 igual. Ah lá. Ah. Nossa, deu na mesma. Dá na mesma, ó. Entendi. Você entendeu, campeão? Aqui, olha, quando você multiplica cruzado que você vai isolar, olha aqui, ó. Tá vendo esse 5 que está aqui dividindo? Você Uhum. passa ele para cá multiplicando, aí virou isso aqui, ó. Ah, entendi. E na questão Entendeu, ali não mudou campeão? muita coisa porque estava sobre 1.
Entendi. Beleza, beleza? Aham. Então, basta você... Ah, professor, eu não quero fazer do jeito que você faz, eu tenho que multiplicar esse trem cruzado aqui, senão eu erro. Multiplica cruzado, que você não pode fazer e perder a questão lá na hora. Tranquilo aí, moçadinha? Uhum. Todos entenderam, gente? Posso apagar? Pode. Pode. Ó, gente, aqui a gente vai explicando passinho, porque a gente está apresentando a teoria, tá? No dia, vocês vão ter 4 minutos, em média, para fazer cada exercício. Beleza? Tudo bem? Ó, olha só. Teorema fundamental da semelhança de triângulos. Olha aqui, gente, ó. O que ele diz? Considere inicialmente um triângulo DEF. Onde é que está isso, minha Nossa Senhora? Aqui, ó. DEF, ó. Tem um triângulo aqui. Beleza? E considere a reta GH ao lado. Então, nós vamos considerar essa reta GH. Eu vou botar ela numa cor diferente aqui, gente. Olha aqui, tem uma reta GH aqui, ó. Ó, o que é que diz esse teorema fundamental de semelhança de triângulos? Vamos lá. O teorema fundamental da semelhança de triângulos afirma que toda reta paralela a um dos lados do triângulo que intercepta os outros dois lados do triângulo determina um triângulo semelhante ao primeiro. Quem é o primeiro triângulo, moçada? Esse grandão que está em azul. Tá vendo? Agora, esse lado DE aqui, ó, esse lado DE, ele tem uma reta que é paralela a ele, que é a GH. Então, formou aqui o quê? Um triângulo menor, ó, que é semelhante ao triângulo maior, o original lá, que estava em azul, ó. Esses dois triângulos são semelhantes. Ô, professor, mas como assim? Olha aqui, ó. Quando a gente tem um feixe de retas paralelas, gente, ó, vamos cortar ela aqui com a transversal. Esse ângulo aqui, moçada, ó, tá vendo esse ângulo, ó? Ele é correspondente a esse, ele é congruente aqui, ó. Igualzinho, ó. Se esse cara valer 70, esse aqui também vale 70. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Ó, é só você prolongar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos prolongar para a gente entender bem direitinho, ó. Prolonga a base dele também. Ele falou para a gente, olha lá, que elas são paralelas. Se elas são paralelas, moçada, pronto. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, ó. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. Olha lá. É igualzinho. Então, professor, se num triângulo a gente tem dois ângulos iguais, ó, o terceiro vai ser igual. E nesse caso aqui, ó, a prova ficou fatídica. Por quê? Olha o triângulo vermelho. Quem é o ângulo do vértice superior dele, ó? É esse aqui. E é o mesmo ângulo do triângulo azul, olha lá, que é o triângulo grande. Olha lá, ó. É o mesmo ângulo, ó. Vocês concordam, moçada? Sim. Beleza, Uhum. beleza? Então, quando você tiver um triângulo e tiver um lado paralelo a qualquer dos lados, tá? Ah, é, professor? Claro que é. Olha aqui, ó. Vai formar dois triângulos semelhantes? Claro que vai. Por exemplo, ó, nós temos um triângulo aqui, ó, assim, ó. Ó. E se você passar uma reta paralela que vai cortar em dois pontos, tá, gente? Por que ele fala em dois pontos? Porque aqui, ó, você pode ter uma reta paralela, ó, mas cortou num ponto só. Aí não vale. Só cortou lá no vértice, ó.
Tá vendo? Ela só tangenciou o vértice. Na verdade, ela tem que ser uma reta secante, ela tem que cortar ó, em 2 pontos. Ó. Aqui ela só tocou, ela só tangenciou. Entenderam o conceito de tangente e secante? Aqui ela cortou o triângulo. Então, esse triângulo grandão aqui, ó, vamos chamar ele de OX, ó, e Y, ó. Ele é paralelo a esse outro aqui, ó. W e Z, ó. Aqui, ó, esse triângulo OXY, ó, ele é semelhante, ó, a esse triângulo WYZ, ó, ele é semelhante, ó. Aqui nós temos 2 triângulos semelhantes. Um grandão, né? Vamos destacar ele aqui em vermelho. Nós temos um grandão, ó, que é o triângulo quê? O, ó, o trem está azul. O, olha lá, X, Y. Ele é semelhante a qual triângulo? A esse triângulo em amarelinho, ó. Por quê? Esse lado que está aqui, ó, esse lado que está aqui, ó, OX, ó, ele é paralelo a esse lado aqui, ó. Olha lá, a gente pode escrever. Como é que escreve isso, professor? Assim, ó. OX, o segmento OX, ele é o quê? Paralelo, ó. Olha lá, paralelo a quem? A ZW, ó. Aí você vem aqui, ó, bota uma barrinha para representar segmento de reta, ó. Todos entenderam, moçadinha? E aí nós formamos 2 triângulos aí. Esses triângulos são semelhantes? São. Tá vendo? Ó? Por quê? Esse ângulo aqui, ó, é o quê? Ó, igual aquele ali, ó. São congruentes, ó. Esse aqui também é igual a esse aqui, ó. Vamos dar 2 traços aqui, né? Se 2 triângulos são iguais, gente, o terceiro automaticamente será. E no nosso caso aqui, de novo, ó, é o mesmo ângulo, olha lá, ó. O ângulo aqui, ó, que está no vértice Y, ó, ele serve tanto para o triângulo OXY, ele é em comum, olha lá, com o triângulo ZWY, ó. Concorda? Olha lá. O amarelinho ficou em cima do vermelhinho, olha lá. Aquele ângulo é igual. Aqui a gente pode escrever de novo, olha lá, ó, DEF é semelhante a quem? A GFH, ó. D, E, olha lá, ai, F é semelhante a quem? A G, ixi Maria, o mouse aqui fica difícil de controlar, gente, só um instantinho. Não dá para fazer aqui aleatório, tem que pegar a retinha, ó, D, E, F é semelhante a quem, prof? É semelhante a G. Ah lá. É semelhante a G. De novo, ó. G, H, F. Abaixa um pouco de volume. Ou GFH. É isso que ele escreveu aqui para a gente, ó. Todos entenderam, moçadinha? Todos Professor, entenderam? Oi? então, tipo assim, então, tipo, se, vamos supor, nessa reta paralela aí, e ela estiver mais para frente ou mais para trás, ainda vai continuar a mesma semelhança? Tranquilo. Ela pode estar aqui, ó.
Vamos colocá-la aqui no... Ó, se ela for paralela, esse triângulo aqui, ó, que é pequenininho, ó, ele é semelhante a esse aqui. Ô, prof, qual que é a diferença, então, deles? A razão de semelhança, a constante de proporcionalidade. O que que isso quer dizer, Danilo? Ó, quer dizer, por exemplo, que a razão de semelhança desse pequenininho aqui pode ser de 10/1. O que que isso significa? Que esse triângulo maior, o lado dele, é 10 vezes maior do que o menor. Entendeu? Por exemplo, esse lado aqui desse triângulo, ó, ele vale 3, por exemplo. Ó. E esse lado aqui do triângulo grandão, ó, esse lado do triângulo grandão, deixa eu pegar aqui uma coisinha aqui para a gente poder... Deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó, para poder dar um risco aqui. Ó, e esse lado aqui, grandão do triângulo maior, ó, que eu fiz com a chave, ele vale, por exemplo, 30. Aí a razão de semelhança deles é de 10. Ó, esse aqui vale 30. Esse vale 3, ó, esse ladinho aqui vale 3. O outro vale 30. Ou seja, 10 vezes maior, ó. Enquanto que esse aqui está valendo 3 ali, ó, desse triângulo pequenininho, o outro está valendo 30. Aí, ó, quando você divide o segmento XY, ó, pega o segmento XY e monta uma razão de semelhança com ele, com o outro. Ó. Aí a gente tem que falar quem que é esse pontinho ali, ó. Se a gente chamar aquele pontinho ali, ó, na interseção aqui, tá, gente? Ó, aquele pontinho ali, ó. Se a gente chamar ele de A, pode ser qualquer letra. Ó. Se a gente chamar ele de A, o que que vai virar? Nós estamos dividindo aqui XY dividido por quem? Por AY. AY. Na hora que a gente dividir, nós vamos descobrir uma constante de proporcionalidade ou razão de semelhança. Aí vai ficar o quê? Ó? Só botar os números no local. Ó. Quanto que vale XY? 30. Quanto que vale AY? 3. 30 dividido por 3, ela dá 10. O que é esse 10? É a constante de proporcionalidade ou a razão de semelhança. Aí você entende, professor, quer dizer que aquele triângulo, aquele pequenininho aí com esse grandão, dá uma razão de semelhança de 10, uma constante de 10, ele é 10 vezes maior, olha lá. Aí quando você vai comparar com esse outro aqui, ó, quando você vai comparar com esse outro aqui, aí você vai pensar, poxa, professor, agora eu entendi esse negócio aqui, ó. Esse cara aqui vale 30, ó. E esse meu do triângulo amarelo, ele vale 20, por exemplo. Olha lá. Tá vendo? Então, na hora que a gente for dividir os lados correspondentes, vai ficar o quê? 30 dividido por 20 desse triângulo aí, ó, amarelo maior, ó. Olha lá, 30 dividido por 20 dá quanto? 10. Não dá 10, não. Dá uma moçadinha. Dá Ah, não, 1,5. peraí. Né? Ó, corta esse zero aqui com esse zero aqui, ó. 3 dá 1,5. dividido 1,5. Ô, professor, o que mudou, então, de um triângulo para o outro? O que mudou, gente? A constante de proporcionalidade, olha lá. No primeiro, a nossa constante era 10. No segundo, esse triângulo grandão aqui, ó, o grandão, com relação ao pequenininho, ó, a constante de proporcionalidade era 10, ó. Isso quer dizer que o grandão é 10 vezes maior do que o pequenininho. Agora, vamos comparar o grandão com esse outro aqui, ó, que é um pouco menor, ó.
Ele não é tão pequenininho, todos concordam? Ó. Aí nós arbitramos um valor aqui. Ó. A gente colocou um valor aqui mais ou menos aí proporcional. Olha lá, ó. 30 dividido por 20, a gente está pegando o lado do triângulo maior e comparando com o lado desse que é um pouco menor. Olha lá, ó, 30 dividido por 20 deu 1,5. O que que isso quer dizer para a gente, esse 1,5? Que esse triângulo grandão aqui, ó, ele é 1 vezes e meia a esse triângulo mediano, ó. Ó, o grandão é 1 vezes e meia a esse triângulo mediano. Vocês entenderam? Sim. Ficou claro, moçada? Ah, professor, então, tipo assim, esse 1,5, se eu multiplicar por 20, ele vai dar Dá 30? 30. Ah, entendi, professor, Beleza, valeu. beleza, galerinha? Beleza, Elton? Maravilha, muito obrigado, gente, por vocês terem vindo aí. A gente está com 15 estudantes aqui, né? Poderíamos ter 100, mas já é representativo. Vai ser 15 aí que vai ter uma formação diferente. Professor, e se eu não passar no instituto? Não tem problema, gente, vocês vão fazer um segundo grau muito melhor, tá? Se tiver alguém conhecido de vocês que não quer fazer o instituto, mas quer revisar conteúdo do ensino fundamental, pode convidar. Esse curso aqui é para ajudar, gente, independente do que vocês vão escolher. É claro que se vocês forem para o instituto, a gente vai ficar muito feliz, porque tem uma baita de uma infraestrutura lá, gente. Entende? Tem máquina lá, gente, tem uma máquina lá de CNC, que eu mexo na programação dela, a máquina custa mais de 1 milhão. Entende? Então, Aula que você... quebrar, hein? Entende? Então, assim, você olhar para aquilo e saber os princípios, assim, puxa, gente, é um negócio sensacional, entende? Então, tem Professor, uns laboratórios muito bons. Diga, Danilo. eu tô tentando, vou refazer a prova esse ano. Tava Ah, tentando você ano está no passado. primeiro ano? Sim. Ótimo, Danilo. Eu sou esse caso aí, Danilo. Eu morava numa cidade de 3.000 habitantes, olha o tamanho. Aí, o que aconteceu? Eu estava terminando o primeiro ano do segundo grau. Aí tinha um professor de física que falou assim para mim, menino, vai procurar uma escola mais forte para você. Aí, mas que escola, professor? Vai lá conhecer a escola técnica, né? Na verdade, não existiam os institutos federais, isso foi no ano de 1986. Aí ele falou, olha, vai na Universidade Federal lá de Juiz de Fora. Aí eu fui. Quando eu cheguei, que eu olhei aquilo, caramba, pensa, um matuto lá de uma cidade pequenininha, eu olhei aquele negócio, a universidade linda. Aí, na hora que eu cheguei na escola técnica, era bem numa plataforma, assim, você olhava lá de cima, você via todos os departamentos, ICE, que é o Instituto de Ciências Exatas, ICBG, que era o Instituto de Geografia, ICHL, que era o Instituto de Ciências Humanas e Letras, sabe? Então, você olhava assim, você via aquelas coisas, nossa, eu pensei, cara, eu vou entrar nisso aqui. E aí, eu já trabalhava, né? Aí eu falava para o pai, ó, eu vou das 7 da manhã até às 15 horas. Depois eu quero 2 horas aqui e meia de estudo e, e aí eu vou para a aula à noite. Era uma correria danada e deu certíssimo. Aí eu fiz o primeiro ano de novo e foi assim, na época eu me sentia mal, porque os meus colegas, uma boa parte deles era mais novo. Eram mais novos do que eu, e alguns mais velhos, e uns bem mais velhos. Tinha gente com mais de 20 anos fazendo. Como a escola era muito boa, compensava. Aí o que aconteceu? Eu fiz, depois eu passei para engenharia, fiz engenharia, depois eu passei para o mestrado, entendeu? Eu só fui mudando de uma universidade para outra. Então, assim, eu super recomendo, gente. Entende? Muito, 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 fez muita diferença na minha vida. Gente do céu, perdão, eu já passei do horário aqui.
Passei do horário muito aqui, gente, perdão. O outro professor, gente, já está aí, tá? Na próxima aula nós continuamos, mas eu acho que ficou bem explicadinho aí, não ficou? Uhum. Quer dizer, o Joia, pouco que eu vi ficou. ótimo. Aí procura chegar no horário certinho, tá? Para vocês e venham na aula, gente, para vocês não perderem conteúdo. E se Deus quiser, vocês terem êxito aí. Olha a tela, lota, que bênção de Deus, gente. Muito obrigado por terem vindo, viu? Vou estar interrompendo a gravação.